Uma nova crise de migrantes está se formando nos Estados Unidos, diferente da que ocorreu na fronteira sul, esta será em todo o país. Em todo o país, os despejos estão aumentando rapidamente à medida que milhões de americanos enfrentam aumentos de aluguel crescentes impulsionados pela inflação, a escassez de moradias e o fim da pandemia. Preços de aluguéis de emergência anunciados 31,4% mais altos do que os níveis pré-pandêmicos, com um aluguel médio ultrapassando $2.000 em maio de 2024, de acordo com a Zillow. Explica por que um quarto dos usuários diz que não podem mais pagar o aluguel e cerca de 1 em cada 5 planeja voltar a morar com pais ou com amigos, de acordo com um estudo da Inuit Credit.com. O atual mercado imobiliário faz com que muitos americanos façam ajustes em suas situações de vida, incluindo a mudança para cidades mais baratas, cidades menos caras e até mesmo voltando a morar com suas famílias, disse ao Consumer Financial Advocate at Inuit Credit.com. O mais preocupante é que o aumento dos custos de moradia não está afetando apenas as gerações mais jovens, mas também as mais velhas. Gerações mais velhas também. A Live observou que, embora os preços dos aluguéis tenham aumentado na maioria das partes do país há algum tempo, os americanos também tiveram inflação mais alta, custos de empréstimos e uma dívida de cartão de crédito recorde, além dos pagamentos de empréstimos federais para estudantes que foram retomados em outubro. Não é de se admirar que tantos americanos estejam se sentindo pessimistas sobre a economia. No início deste ano, um estudo de Harvard descobriu que metade das 102 milhões de pessoas que moram no país gastam 1/3 ou mais de sua renda com moradia. Em outras palavras, cerca de 51 milhões de famílias estão atualmente sobrecarregadas com custos pelo aluguel. Whitney Edodauri, pesquisador associado sênior de pesquisa em Harvard, disse que este é um dos piores anos que já vimos. Ela acrescentou que o número de americanos gastando 30% ou mais com aluguel em 2024 não era visto desde a Grande Recessão em 2008, quando 10 milhões de americanos perderam suas casas para execução hipotecária. Os mais atingidos foram os locatários que ganhavam menos de $30.000 e que, depois de pagar o aluguel e os serviços públicos, ficaram com apenas $310 por mês, em média. Edodauri disse que você pode imaginar os tipos de compensações que precisam ser feitas. Ela enfatizou que os locatários que arcam com os custos estão gastando menos em coisas como alimentação, saúde e fundos de aposentadoria. Portanto, há implicações significativas para o bem-estar de longo prazo dessas famílias. Mara Smith, 65 anos, moradora de Oklahoma, paga cerca de 35% de sua renda com aluguel. Eu como ou pago minhas contas, disse ela à ABC News. Se não tivesse família e amigos que pudessem pagar para colocar dinheiro em minha conta bancária, eu estaria nas ruas. Quando perguntada sobre como os custos mais baixos do aluguel poderiam afetar sua vida, Smith disse: "Meu Deus, eu comeria 3 refeições por dia, em vez de 2 ou 1. De acordo com Sarah Sadian, a vice-presidente sênior de Políticas Públicas e Organização de Campo da Coalizão Nacional de Moradias de Baixa Renda, o caso de Smith é, infelizmente, apenas um entre milhões de casos. O aumento dos custos de moradia está colocando famílias à beira do abismo. Quando você está dedicando tanto de sua renda limitada para a moradia, isso significa que qualquer tipo de problema financeiro, como o carro quebrar, seu filho ficar doente ou você perder um dia de folga no trabalho, pode facilmente sair de controle, explicou Sarda. Ela continuou: cada vez mais famílias que estão lutando para pagar o aluguel estão vivendo apenas um tipo de choque financeiro de enfrentar despejos e, no pior dos casos, de ficar sem teto. Em algumas áreas, os custos de aluguel quadruplicaram desde 2013. Mãe solteira de Denver, Caitlin Colbert viu o aluguel de seu apartamento de 2 quartos aumentar em 400% na última década, de $750 para $3.374 no ano passado. Assim como milhões de famílias em dificuldades, Colbert tem feito malabarismos para pagar seus custos mês a mês, aluguel ou taxas da equipe de natação para um de seus 3 filhos, aluguel ou material escolar, aluguel ou mantimentos. Colbert, uma assistente social que ajuda as pessoas a se manterem financeiramente à tona, disse que receberia avisos que lhe dariam 30 dias para pagar o aluguel e uma taxa de atraso ou enfrentar despejo.
Se todo mês você tiver um orçamento e ainda assim ficar aquém, ela disse, acrescentando o que se tornou um refrão mensal, bem, este mês pelo menos temos $13 sobrando. O teto do banheiro de Colbert desabou parcialmente devido a um vazamento no ano passado, e o proprietário atrasou o conserto, mesmo quando o aluguel subiu $200 por mês. Foi a gota d'água para ela, que decidiu se mudar para morar com a família e está comprando uma casa por meio da Habitat for Humanity, que lhe concedeu um empréstimo com juros baixos. É desanimador pagar tanto e não nem mesmo ver para onde vai o seu aluguel, disse Colbert. É como se isso fosse em vão. Em Auburn, Massachusetts, os aumentos generalizados de aluguel já atingiram o último bastião de moradias econômicas perto de uma interestadual, ao longo de um lago. Os moradores do American Mobile Home Park enfrentam aumentos de aluguel de mais de 40%. Muitos inquilinos, em sua maioria idosos e outros com renda fixa, não conseguiram assinar novos contratos de aluguel com esses aumentos. Advogados de direitos civis acusaram o proprietário de aumentos de aluguel inescrupulosos e de não fornecer serviços básicos, como coleta adequada de lixo e remoção de neve adequada. Como vou pagar isso? Perguntou M, de 49 anos, perguntando-se como ela equilibraria o aumento mensal de $345 com os $200 que ela gasta com medicamentos e o custo de um exame de ressonância magnética 2 vezes por ano para monitorar seu tumor cerebral. Não sei mais o que cortar, disse a assistente administrativa da faculdade local, que disse que ela teria apenas $300 para outras necessidades, provavelmente menos mantimentos. Certamente não posso cortar meus medicamentos. Outro inquilino de 72 anos, Aranovich, que trabalha como caixa em uma loja de departamentos, está enfrentando um aumento de aluguel semelhante. Esperava que o aluguel aumentasse $100, mas 345? Fiquei chocada, ela disse. Eu teria que usar minha poupança para a aposentadoria porque, você sabe, os tempos são difíceis. Por mais difícil que seja a situação delas, essas são as pessoas afortunadas o suficiente para serem abrigadas quando há uma escassez nacional de casas a preços acessíveis. Os aluguéis estão tão caros que, no momento, mais proprietários estão oferecendo concessões, normalmente um período de 1 a 3 meses de aluguel gratuito em uma tentativa de atrair mais talentos para suas propriedades. A Redfin informou que essa prática era relativamente incomum até que o mercado de aluguel começou a se aquecer drasticamente no ano passado, disse John Ziegler, o diretor executivo da subsidiária de aluguel da Redfin. Ainda estamos vendo muita concorrência por unidades mais acessíveis devido ao menor número de novas ofertas, bem como o aumento da pressão sobre as carteiras dos consumidores, limitando a capacidade de se esforçar para obter essa experiência de nível mais alto, observou Ziegler. Apesar das concessões, os aluguéis não estão nem perto de serem acessíveis. A questão que permanece é quanto tempo mais 51 milhões de pessoas podem gastar 1/3 ou mais de seus rendimentos com aluguel. Estados do país estão realmente perdendo o número de apartamentos que se qualificam como aluguel baixo, e tem sido assim desde 2011. O Joint Center for Housing Studies, como a população está crescendo, os locatários estão lidando com um ambiente hipercompetitivo com uma oferta limitada de casas disponíveis, explica Erika Brandin, investidora imobiliária e proprietária da Cachus.net. O estado atual do mercado imobiliário é semelhante a uma corrida frenética em que todos estão competindo para garantir um lugar para chamar de lar, disse Brenin Ganelsweg. A consequência são preços de aluguel disparados, já que os indivíduos se encontram em uma competição feroz pelas limitadas opções de moradia disponíveis no momento. O número de unidades acessíveis com aluguéis abaixo de $600 é de apenas 7 milhões, ou seja, 2.300.000 a menos do que uma década antes. Temos essa diferença cada vez maior entre o que as pessoas ganham e o custo de sua moradia e, ao mesmo tempo, temos uma grave escassez de casas, especialmente aquelas que são acessíveis às pessoas com a renda mais baixa, o que continua pressionando aqueles que estão procurando um lugar para ficar. No momento, a perspectiva é sombria. Uma crescente de nossas famílias simplesmente não consegue encontrar moradia que caiba em seu orçamento. Sandrea Armstrong, 38 anos, residente na Geórgia, está em busca de moradia econômica há vários anos. Disse que já passou por uma situação de despejo com seus 2 filhos ao longo desses anos.
Sua falta de histórico de crédito dificultou a solicitação de moradia e ela foi negada várias vezes, pois taxas de inscrição cada vez mais altas só pioram sua situação financeira. Armstrong e sua família foram forçadas a se deslocar entre abrigos para sem-teto, aluguéis de curto prazo e dormir em seu carro enquanto esperavam para serem aceitas. Essas crianças estão crescendo em saguões de hotéis e essa é sua infância. Isso me deixa triste e acho que podemos fazer melhor, Armstrong lamentou. Depois de receber assistência de moradia, só lhe restaram opções em bairros que ela sentia que eram inseguros para seus filhos. Armstrong argumenta que os legisladores deveriam examinar as moradias que estão fornecendo para famílias de baixa renda. Eles provavelmente ficariam surpresos e pensariam: eu gostaria de morar em nenhum desses, mas foi isso que vocês escolheram para nós, que votamos em vocês. Você vê tantos moradores infelizes porque não podem pagar o aluguel por qualquer razão, são pessoas instruídas, são veteranos. Isso não é por acaso. Armstrong enfatizou que para os americanos com renda mais baixa, o aluguel é apenas o início de suas preocupações. Em 2023, 83% das famílias de baixa renda estavam sobrecarregadas com os custos, sendo que 65% delas sofrem com ônus severos. Além disso, ao combinar o item de aluguel com o custo crescente de creches, serviços públicos, transporte e não se esqueça dos mantimentos, bem, você pode entender por que os despejos estão aumentando e a falta de moradia acaba de atingir um recorde. O número de pedidos de despejo está saindo do gráfico. Alguns estados até viram os registros aumentarem mais de 50%, com Minneapolis encabeçando a lista com incríveis 65% conforme relatado pelo Eviction Lab. De acordo com os dados rastreados pelo Centro de Pesquisa sediado na Universidade de Princeton, um total de 1.763.196 despejos foram registrados ano após ano por proprietários nos 10 estados e 34 cidades analisadas pelo Eviction Lab. Cerca de 69.623 desses despejos foram registrados somente no último mês, o que é preocupante. Cerca de 4% das pessoas que enfrentam despejo a cada ano são crianças, cerca de 2.900.000 de acordo com um estudo de coautoria de Nick Griatis, que disse que a pesquisa mostra impactos abrangentes da turbulência habitacional e do despejo na saúde mental das crianças e no desenvolvimento das crianças. Podemos ver que realmente caem para as crianças que sofrem grandes despejos, enfatizou. Mais de 1 milhão de pessoas ficam sem teto em qualquer noite nos Estados Unidos, sim, 1 milhão de pessoas e isso representa um aumento de 12% em relação a 2022, de acordo com dados do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Quando você vir alguém na rua, lembre-se que a situação dela pode ser o resultado de pressões financeiras esmagadoras e intransponíveis. Essa crise afeta a todos nós e os riscos nunca foram tão altos. Por quanto tempo mais poderemos ignorar os milhões de pessoas que lutam para manter um teto sobre suas cabeças? Nosso país precisa desesperadamente de algumas mudanças profundas. Estão cansados de políticas fracassadas e falsas promessas. Precisamos de ação e precisamos dela agora. Quais são suas opiniões? Estamos ansiosos para ler seus comentários e muito obrigado por assistir.